Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce amor da Virgem Maria esteja em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nesse dia contemplarmos as suas maravilhas e que em tudo nós possamos dar graças a Deus, porque tudo é graça. Então hoje vamos meditar a palavra de Deus que para nós está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Estamos na segunda semana da Quaresma, hoje sexta-feira, dia 18 de março de 2022. E hoje nós vamos falar da parábola dos lavradores homicidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ouvi uma outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou o seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Caríssimos irmãos, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos diante de nós hoje Jesus que vem falar da sua própria morte. Jesus que vem falar da sua própria rejeição diante daqueles que eram para acolhê-lo, aqueles que eram para segui-lo, para obedecê-lo, e fizeram justamente o contrário.
Nós sabemos aqui que o dono da vinha é o próprio Deus. E Deus, desde o começo, desde o princípio, desde a criação, Ele se preocupa com nós. Ele nos ama incondicionalmente. E Ele envia para o seu povo profetas. Ele se preocupa a todo tempo com a nossa salvação. Mas, sempre e toda vez, nós somos desobedientes, somos ingratos. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos ser donos de nós mesmos? Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não colocamos Jesus como senhorio de nossas vidas? Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós colocamos outras coisas em primeiro lugar e deixamos Deus em segundo plano? Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos como esses vinhateiros que matam Jesus novamente, que crucificam Jesus novamente, quando somos filhos ingratos, desobedientes, quando permanecemos no erro, no pecado e não nos arrependemos. Quando nós não reconhecemos que Ele é a pedra angular. Meus irmãos e minhas irmãs, que neste tempo de Quaresma nós possamos refletir, nós possamos mergulhar profundamente nas palavras de Jesus, voltar o nosso coração a Ele e que nós possamos buscar a cada dia a conversão, para que nós possamos reconhecer Jesus como o centro, como o senhorio de nossas vidas. Ele como essa pedra angular, que nós não o rejeitamos, mas que nós façamos dele o nosso Senhor e Salvador. E que nós possamos ser esse povo escolhido, que nós possamos dar continuidade no seu Evangelho, que nós possamos ser continuadores, que nós possamos ser continuadores, que nós possamos ser evangelizadores, anunciadores do seu reino, e que nós possamos a cada dia sermos transformados, que nós possamos a cada dia sermos conduzidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser homens e mulheres que possam levar frutos para esse Deus, que nós possamos fazer com que os nossos dons e talentos sejam multiplicados, que nós possamos ser homens e mulheres que retribuam tanto amor, que nós possamos amar a Deus de volta, porque Ele nos ama incondicionalmente. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desta mensagem, que daria para falar tantas e tantas coisas, mas que você possa refletir essa palavra no seu coração e ouvir o que Deus tem a dizer para você através dela. Amém? Beijos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.